Gênesis 3, do verso 1, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Palavra de Deus para nós essa noite, Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1, 4 e 5. E o tema da nossa reflexão hoje é a sagacidade do tentador. A sagacidade do tentador. Como eu disse, antes de iniciar essa palavra, as pessoas estão bastante empolgadas aí, assistindo, né, a novela da Record Gênesis, e estão surgindo muitas questões no coração das pessoas, né, questionamentos, perguntas, pessoas lendo, e tem sido interessante ver isso, né, o interesse das pessoas no livro do Gênesis e nos fatos descritos ali, nos personagens e nas histórias. E por isso a gente quer aproveitar para explorar um pouquinho, né, algumas reflexões sobre o livro de Gênesis. E o primeiro aspecto que nós queremos destacar, uma das coisas que Gênesis mostra para nós, é a sagacidade do tentador. Quando nós olhamos para a Escritura diz que nós temos um inimigo, e nosso inimigo é Satanás, e a palavra de Deus fala da sagacidade do tentador. A Escritura, no Antigo Testamento e no Novo, também mostra algumas coisas interessantes sobre o tentador. Nós observamos o Novo Testamento usar a palavra ciladas do maligno, dizendo que Satanás ou o diabo usa ciladas contra as nossas vidas. O apóstolo Paulo chega a dizer também que nós não ignoramos os ardis do maligno, ou os desígnios do maligno. Olha que coisa impressionante. E também a palavra fala que ele usa de engano, né? Ele usa de estratégias, estratagemas, para tentar envolver as nossas vidas e nos desviar do caminho e do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 3 e vamos observar o texto descrevendo nestes 3 versículos a sagacidade do maligno. Como ele é sagaz, como ele é ardiloso, né? Como ele usa de estratégias, de ciladas, ele tem desígnios, né? Ele tem ardis contra a vida daqueles que estão andando na presença de Deus, dos filhos de Deus. E aqui, irmãos, nesses 3 versículos há 4 aspectos que eu acho interessante destacar. Quando a gente fala da sagacidade do maligno, a gente está querendo dizer que ele se utiliza, o maligno se utiliza de disfarces. Olha só que coisa interessante. O verso 1 do capítulo 3 de Gênesis diz: mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Ele usa aqui o animal que Deus tinha criado, a serpente, para poder de uma forma sociável se aproximar de Eva, né? De uma maneira que não causasse estranheza, surpresa ou repulsa em Eva. E ele aparece dessa maneira apropriada para aquele momento, para aquela circunstância, de uma forma aceitável, tanto que Eva dialoga com esse animal. E é interessante que a Escritura vai mostrar que o maligno usa de disfarces. Ele é astuto, ele é sagaz, ele usa de disfarces. O apóstolo Paulo chega a dizer que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha que coisa interessante. Então a gente vê figuras caricatas sobre Satanás, né? Com um rabo, com um chifre, com um tridente, todo vermelho, aquela figura mitológica, né? Estranha e às vezes assustadora para as crianças, né? Mas Satanás não se apresenta desta maneira, né? Ele usa de disfarces e certamente ele vai se apresentar com um aspecto agradável, com propostas, né, tentadoras para nós. E a gente observa, por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus fala com os seus discípulos em Mateus capítulo 16, que o que espera na sua ida para Jerusalém, o que o aguarda é prisão, é sofrimento, é morte. Então Pedro se levanta
e diz, não, Senhor, não diga isso, isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Né? Em outras palavras, vira essa boca para lá, isso não vai acontecer, Senhor. Né? Imagina acontecer uma coisa dessa com o Senhor. Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é surpreendente que o Senhor vira para Pedro e diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Olha que interessante, Jesus discerniu naquela fala de Pedro a interferência, a ação, a influência de Satanás. O Senhor discerniu, né, naquela palavra que parecia tão maravilhosa, uma palavra que parecia de zelo, de cuidado com Jesus, parecia até uma palavra de ânimo, de encorajamento, né, parecia uma palavra tão positiva, e na verdade o Senhor diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então isso chama a nossa atenção, amados, porque Satanás pode se transvestir em anjo de luz, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 14. Né? E a palavra diz que ele enganou Eva. Né? Paulo faz questão de dizer isso nesse mesmo capítulo, 2 Coríntios 11, verso 3. Ele diz, eu temo que assim como Satanás enganou Eva, ele engane vocês. Então ele usa de disfarces, de estratagemas, de astúcias, de ciladas, e vem embalado em uma coisa linda e maravilhosa. Não virá feio, não virá de um aspecto horroroso, horrendo, mas virá com algo bonito, atraente, né? Sedutor, agradável, gostoso, como aconteceu com Eva. E nós precisamos ficar atentos à sagacidade do maligno. Ele vai usar de disfarces e de palavras boas, e quem sabe até citando a palavra, como aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, em que ele cita o Salmo 91 para Jesus. Então a gente percebe a sagacidade do maligno, né, se disfarçando e se apresentando com algo agradável, sugestivo, né, de uma certa forma benéfico aparentemente, mas que esconde como uma isca, esconde um anzol, Satanás esconde, né, algo pernicioso, perverso e maligníssimo contra a nossa vida e a nossa relação com Deus. O apóstolo Pedro chega a dizer que Satanás é como um leão que anda rugindo, procurando a quem possa devorar. Então nós não ignoramos os ardis do maligno, como diz o apóstolo Paulo, nós não ignoramos, nós sabemos que ele usa de disfarces. Mas mais que isso, o texto de Gênesis nos ajuda a ver que ele também semeia dúvidas. Ele semeia dúvidas. Ele não só usa de disfarces, né, de estratagemas, de ciladas, né, de ardis, mas ele semeia dúvidas. O verso 1 do capítulo 3 de Gênesis diz assim, e falando através da serpente, o Senhor Deus tinha feito esse animal, que disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha que coisa interessante, né? A fala dele maximiza o que Deus tinha proibido, né? E minimiza o que Deus tinha permitido. Que coisa interessante a estratégia dele. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus tinha dito que podia comer de toda a árvore do jardim, né? Exceto da árvore que estava lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele usa de toda essa estratagema para lançar dúvida no coração de Eva. É assim que o inimigo das nossas almas, Satanás, continua agindo ainda hoje, né? Se apresentando de uma forma bonita, bem embalado, né? Com propostas sedutoras, agradáveis, apreciáveis aos olhos, como foi para Eva, e lançando dúvida. Dúvida a respeito do quê? A respeito do caráter de Deus, a respeito da palavra de Deus, a respeito da bondade de Deus, da fidelidade de Deus e da santidade de Deus. Ora, nós sabemos que ter dúvida não é em si algo ruim, não é em si algo reprovável, não é em si um pecado ter dúvida. Muitas das nossas dúvidas nos levam à palavra, nos levam a buscar mais a Deus e nos dá a graça de crescer em conhecimento. Mas estas dúvidas semeadas por Satanás, elas são perniciosas, porque elas põem em xeque o caráter de Deus, né? Põem em xeque a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a santidade de Deus, ou seja, a própria palavra de Deus, aquilo que Deus diz a respeito de si mesmo. Então, quando ele faz essa pergunta, ele está querendo dizer, mas será que Deus é bom mesmo? Proibindo vocês? Colocando esse limite a vocês? Será que ele é tão bom assim mesmo? Será que ele é reto como que ele quer parecer ser?
Será que ele é fiel como ele diz ser? Será que ele é santo como ele diz ser? Se permite sofrimento, se permite o mal, se permite Covid, se permite que pessoas queridas sejam hospitalizadas e até entubadas, ou muitas delas venham a falecer? Será que Deus realmente é bom? Será que ele é fiel de fato? Será que ele realmente é santo, como a palavra diz? Quando nós olhamos à volta, parece que não é bem assim. Então olha só a sutileza, né, das dúvidas que Satanás tenta semear na vida daqueles que são filhos de Deus. Nós precisamos ficar atentos, né? Porque independente do cenário, independente das situações, circunstâncias, pessoas, nós podemos ter a certeza daquilo que a palavra de Deus diz, que Deus é bom, que Deus é fiel e que Deus é santo. E nada, e nenhuma proposta do maligno pode nos arrancar dessa firmeza, dessa certeza a respeito de quem Deus é e daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele fez, que Ele tem feito, que Ele fará em nossas vidas, para a glória do Seu nome. Então Ele diz para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, maximizando, né, aquilo que Deus supostamente proibiu e minimizando aquilo que Deus permitiu. Olha que sutileza. Então nós precisamos estar atentos à sugestão do maligno para não ceder em nenhum momento, né? A sutileza, ao ardil do maligno, que usa de disfarces, que se utiliza de disfarces, mas que também, como diz a Escritura aqui para nós, né? Que semeia dúvidas em nosso coração a respeito do caráter de Deus, da sua bondade, da sua fidelidade e da sua santidade. Fique atento, fique atento. E também, nós olhamos para esse texto e observamos que ele espalha mentiras. Ele espalha mentiras. O verso 4 diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não é assim, é certo que não morrereis. Em outras palavras, não, vocês não vão morrer de jeito nenhum. Ele está contando uma mentira descarada e deslavada. E eu vi outro dia uma postagem na internet, achei interessante, essa postagem dizia assim, onde a mentira, ali está o pai dela. Onde está a mentira, ali está o pai dela. Certo, onde há mentira, o inimigo está próximo, está perto, ele está presente. E aqui ele mente para a nossa querida Eva, dizendo, é certo que não morrereis. É certo que não morrer. Você não vai morrer de jeito nenhum. Você não vai morrer de jeito nenhum. Ele está mentindo. E a palavra de Deus em João capítulo 8, verso 44, diz que ele é homicida. Que ele é o pai da mentira. Porque ele andou nesse caminho desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E quando nós lembramos, por exemplo, de Atos capítulo 5, que fala de Ananias e Safira, é um texto muito interessante. Porque fala da comunidade de fé depois da descida do Espírito Santo. Aquela comunidade está cheia do Espírito Santo. E no seio daquela comunidade há um casal, Ananias e Safira. E eles fazem algo, né, perverso, eles tentam enganar o apóstolo Pedro. E Pedro diz para eles, lá no capítulo 5, por volta do verso 3, ele diz, por que você deixou Satanás encher o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha que coisa. Por que você permitiu, Ananias, que Satanás enchesse o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Então, irmãos, a mentira é uma arma, né? É uma ferramenta do inimigo, Satanás, para tentar nos afastar da comunhão com Deus, para estragar o nosso relacionamento com Deus, né? E com as pessoas também. No caso do Ananias e Safira foi isso que aconteceu. Então observa, ele diz para Eva, é certo que não morrereis. Então esta é a sagacidade do maligno. Ele usa de disfarce, ele se utiliza de disfarces, com coisas que vem embalada como algo bom, como algo agradável, como algo lícito, mas ali está escondido, né, um anzol, está escondido uma armadilha, uma cilada. E ele, como nós olhamos para esse texto, semeia dúvidas a respeito de Deus, do seu caráter, a respeito daquilo que a palavra diz sobre o Senhor. E ele usa de mentiras, como usou com Eva, e como encheu o coração de Ananias e Safira para que mentisse ao Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar, o nosso arqui-inimigo, né? O tentador, ele é sagaz, ele é ardiloso, ele não age
não dá ponto sem nó, como a gente diz aqui no nosso português do dia a dia. Ele não dá ponto sem nó. Precisamos estar atentos às ciladas do maligno. Como diz o apóstolo Paulo, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra essas forças que atuam nas regiões celestiais, né? Contra esses espíritos do mal que agem de maneira tão sutil, né? Usando de disfarces, semeando dúvidas e também usando de mentira. E aí, por fim, nós vemos que também a sagacidade dele se mostra porque ele excita a desobediência. Ele excita, ele provoca a desobediência, a rebelião, né? A nós nos levantarmos contra Deus. No versículo 5, ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que desse fruto dele vocês comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele excita, né, os filhos de Deus à desobediência, né, à rebelião. Olha que coisa, ele fala para Eva: Deus não é tão bom como você está achando que ele não é fiel, reto no seu caráter como parece ser, e ele não é santo como está parecendo, não. Ele está escondendo o jogo de vocês, ele está mentindo para vocês, porque ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Olha só que sutileza maligna. Adão e Eva passaram a conhecer o bem e o mal, sim, mas não como Deus. Passaram a conhecer o bem e o mal, né, como pecadores, como pessoas que desobedeceram a Deus, né, como pessoas que precisaram viver as consequências da desobediência a Deus, como aqueles que viveram debaixo da consequência da queda, do rompimento do seu relacionamento com Deus. Então foi doloroso, foi terrível o que eles viveram, né, por causa dessa sagacidade do maligno, né, por causa dessa maneira sutil, perversa de agir, de induzir a desobediência. E foi o que ele tentou fazer com Jesus lá no deserto. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, ele tentou Jesus, né, por 3 vezes, tentando induzir Jesus, né, a desobedecer aquilo que o Pai tinha estabelecido, que era Jesus se manter obediente, cumprir o seu ministério e ir à cruz. E ele tentou propor um atalho para Jesus ali e não chegar até a cruz, mas Jesus discerniu todo o ardil do maligno, resistiu às propostas malignas, né? Dizendo para ele: está escrito, está escrito, está escrito, citando Deuteronômio, citando a palavra de Deus e rechaçando o maligno e as suas propostas perversas e destruidoras. Então, meus irmãos, nesse tempo que o pessoal está empolgado assistindo Gênesis, que bom que a gente tem a oportunidade de meditar um pouquinho sobre algumas passagens de Gênesis. É isso que nós vamos fazer ao longo desses meses aí, permitindo Deus. E a primeira delas é que nós chamamos a sua atenção, que você fique atento à sagacidade do tentador. Ele é sagaz, né? A palavra de Deus diz: nós não ignoramos os ardis, os desígnios do maligno. Nós sabemos. Ele usa de ciladas contra as nossas vidas. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, né? Contra essas forças do mal atuando nas regiões celestiais, como diz a palavra. O apóstolo Pedro diz para nós: olha, Satanás é como um leão que vive em derredor, né? Procurando a quem possa devorar. Então nós precisamos ficar atentos. Cuidado, porque ele se utiliza de disfarces. Cuidado, porque ele semeia dúvidas a respeito de Deus e da sua palavra. Muito cuidado, porque ele, né, usa de mentiras transvestidas de supostas verdades. E muito cuidado, porque ele incita a rebelião, a desobediência contra Deus e contra a sua palavra. E assim, você pode dizer: o que é que a gente faz? Bom, nós podemos fazer muitas coisas, mas uma delas é aquela que Paulo cita para nós em Efésios capítulo 6, né? Revestir de toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, né? O cinto, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos tomar toda a armadura de Deus para ficar firmes e resistir às investidas do maligno e permanecer de pé no dia mau. Nós estamos sendo assediados pelo dia mau, não é? E que Deus nos dê a graça de estarmos revestidos com toda a armadura de Deus
para resistir às investidas do maligno e também nos colocarmos em oração na presença do Senhor. Que Deus permita que eu e você fiquemos de olhos bem abertos por causa da sagacidade do tentador. Que nós possamos olhar para a palavra e aquilo que aconteceu com Eva seja uma advertência para nós, que sirva para nós ficarmos atentos, vigilantes diante da sagacidade do tentador. E que Deus nos abençoe e nos dê a vitória. Que nós tomemos a armadura de Deus para podermos resistir e sair vencedores em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Amém e amém.